E aí, amigos, Magiva aqui, primeiro vídeo do canal, sejam muito bem-vindos. Vamos começar primeiro com um vídeo de WoW, né? Falar um pouco aqui sobre a questão dos reinos. Por que tá sendo polêmica essa questão, né? A situação da aliança no país, com relação a jogadores, ela sempre teve uma população muito menor que a Horda. De tal maneira que os reinos que a gente vai ver que são focados na aliança, eles têm uma quantidade menor de jogadores. Então, o pessoal está com dois movimentos. Um deles seria a migração para o Ashalon, e o outro é ir para um Storm Rage, que ele é um norte-americano, né? Então, basicamente, essa é a polêmica, né? Nesse vídeo a gente vai tentar, né, ver quais são as vantagens de cada um, qual é, né, a real situação dos reinos brasileiros. No final, a gente dá a nossa opinião e lembrando, né, que quem vai decidir são vocês, né? Então, bora lá! Hoje no nosso país a gente tem exatamente 5 reinos. Lembrando que esses reinos não são localizados no nosso país, eles são localizados em servidores norte-americanos. Azhalon, Nemesis, Tolbará, Goldrim e Gallywix. O Azhalon é o completo, o Azhalon é um reino estável, saudável, com progressão, inclusive com players que eu aposto que se não tivesse o ping que a gente tem, estaria disputando o World Force tranquilamente. A gente tem players de muita qualidade, né, que se dedicam bastante. Eles estão no Ashalon e é majoritariamente uma população de Horda. É um reino da Horda. Temos depois o Nemesis e Tolbará, que são reinos da Aliança, majoritariamente, certo? Majoritariamente da Aliança. São reinos conectados, compartilham as guildas, compartilham a mesma casa de leilão. Então, se você está em um, você pode juntar com guildas do outro e vice-versa. O outro é o Goldrim, ele está com uma população baixa, mas ele é majoritariamente da Aliança. E o Gallywix ali está colocado como um reino para novos jogadores. Trollada, né? Porque é o seguinte, o Gallywix é um reino com uma população bastante baixa. São esses 5 reinos hoje que a gente tem no nosso país. Ashalon, Nemesis Tolbará, Goldrim, Gallywix. Falar um pouco agora sobre população. Passei aqui para cima agora. Dos sites que a gente vai utilizar para medir a população, né? O que tem dados é o site do Rider.io. Não sei se vai pegar aqui, mas a gente vai testar. Bom, pode ver aqui que em termos de população é aquilo que eu já tinha comentado, né? O Ashalon primeiro, Nemesis Tolbará em segundo, Goldrim em terceiro, Gallywix em quarto. O Ashalon tem uma população alta, mais de 109 mil personagens, majoritariamente da Horda, mais de 96%. Nemesis e Tolbará, eles têm mais ou menos 30 mil personagens, sendo que 80% é da Aliança. Repara que é mais ou menos um terço do que tem o Ashalon, certo? Então, tipo, é uma diferença gritante, realmente. Quando a gente vai pro Goldrim, então, e pro Gallywix, daí a gente começa a ver a situação real desses dois últimos reinos, né? Goldrim tem mais ou menos 13 mil personagens e o Gallywix tem 10 mil. Ou seja, mais ou menos 10% do que tem o Ashalon. Sendo que o Gallywix ele é basicamente um reino meio a meio e o Goldrim é majoritariamente aliança. Então a situação de hoje é essa. Ashalon, Nemesis Tolbará, Goldrim, Gallywix. Então a situação atual, gente, é essa. O Ashalon tem uma população considerada alta, Nemesis, Tolbará, Goldrim, Gallywix uma população considerada baixa. Quer dizer que você não vai fazer conteúdo? Quer dizer que vai ser mais difícil ou não? A gente vai ver isso mais adiante. A gente falar de progressão, acho que a gente tem que dar também um pequeno disclaimer aqui. O nosso critério vai ser utilizar a última raid aqui do Rider.io. Eles estão usando como parâmetro a raid fatídica, né? O Fated, do Sepulcro dos Primogênitos. Ok? Então, vamos usar essa progressão do reino, né? Esse critério para ver a progressão do reino, né? E é a mais atual, e acredito eu, né? Claro que isso pode gerar alguma discussão do tipo, ah, mas a minha guilda estava raidando lá no 9.0, agora 9.2.5 ela já parou de raidar, então não entra. Tudo bem, acontece isso. A gente sabe que tradicionalmente você começa com um número muito grande de guildas, elas vão diminuindo. Talvez não seja a melhor indicador, poderemos dizer,
para população do reino, mas mostra quem tá jogando hoje. A gente espera que esses números, quando chegar Dragonflight, aumentem bastante. Mas a real situação no dia de hoje, 6 de setembro de 22, é essa. Vamos ver a progressão do Azhalon. Olha só, a gente tem 40... Vamos pegar um mítico aqui. Ninguém fechou o mítico ainda, né? Da Raid Fated. Mas a gente tem no 3 guildas 10/11, 3 guildas 9/11, certo? Quando a gente vai ver o heróico, que eu acho que é o ponto de corte que a gente deve utilizar, porque o normal é mais tranquilo de fazer, então acho que a gente deve pensar do heróico pra cima. A gente vê, ó, 63 guildas 10/11, 22 guildas 9/11, 7 guildas, perdão, uma guilda 7/11, né? 3 guildas 5/11. O que seria esse 3/11 e tudo mais? Seria que eles derrotaram 3 boss dos 11. Então, quando chega aqui 10/11, quer dizer que 10 bosses foram derrotados, tirando o último, né? Que é o Jailer, né? E aqui as míticas, né? Essas guildas míticas, com certeza já passaram pelo heróico, né? Então, são bastante guildas. Tem bastante gente fazendo progressão ainda nessas Raids Fated, né? Do 9.2.5 aí, né? Do Sepulcro dos Primogênitos, né? E o Nêmesis? E o Tobará? Então, uma guilda fazendo... duas guildas fazendo mítico. 5 guildas, 10. 1, 2, 12 fazendo heróico. Normal, 8 guildas, 9, 10 guildas. A gente vê que tem uma diferença gritante em quantidade de guildas raidando, certo? Não tem como negar. O Azhalon, a progressão, é muito maior que o Nêmesis Tobará, que é o segundo reino mais populoso do nosso país. Então não tem jeito. Progressão é Azhalon. Dá pra você fazer progressão no Nêmesis Tobará? Tá. Mas você tem menos guildas raidando, com menos guildas você teria uma possibilidade menor de fazer, né? Enfim, vamos pro Goldrin. Goldrin, ó, tem 2, 3, 4 guildas fazendo heróico. E 3 guildas fazendo normal. Galliwix tem uma guilda fazendo heróico e uma fazendo normal. Lembrando que esses dados são do Sepulcro dos Primogênitos Fated. Ou seja, desse último mês praticamente. Não estamos falando do começo de expansão, não estamos falando de guildas que já desistiram. Está falando do dia de hoje, do mês de hoje, né? Qual a real situação das progressões, certo? São fatos, são números, a gente está usando aqui de novo o Rider.io como base. Beleza? E com relação a míticas, gente, usando como míticas, olha só, a gente percebe que o Azhalon puxa pedras muito mais altas em quantidade que os outros reinos. Isso quer dizer que os outros reinos você não consiga fazer míticas? Não. Até porque o conteúdo de mítica a gente tem que levar em consideração que é diferente do conteúdo de raid. Míticas você bugar é muito mais tranquilo que raid. Certo? São menos players. E como você tem lá o Rider.io, lá, a pontuação, você consegue mais fácil achar players do seu nível. O que pra mim, eu falei isso várias vezes com alguns colegas, e pra mim que prejudica bastante na progressão de mítica, prejudicou na verdade, foi a questão dos lendários. Os lendários você tem que comprar, tinha que comprar os lendários, o base, né? E para reinos com menos população, esses lendários eram muito mais caros. De tal maneira que o pessoal desestimulava em gastar, às vezes, 2, 3, 4 vezes num lendário, que mudava toda hora, né? Para quem faz mítica até mais 15, o KSM, não faz tanta diferença. Mas quem quer puxar pedras mais altas, a classe meta, o lendário meta, o conduit meta, faz muita diferença. E isso não foi, digamos assim, um bom feature para Blizzard com relação a mítica mais a questão dos lendários, certo?
Então, basicamente isso, gente. Progressão, questão de progressão de míticas mais continua sendo as Halon. Apesar que daí eu acho, minha opinião, que o reino importa bem menos do que com relação a raid. E PVP? Também tem PVP. Vamos pensar no seguinte, ó. PVP, ó. Eu peguei esse site aqui chamado Check PVP. Tem o rank de guildas, né? E ele é bastante interessante porque ele faz o seguinte, olha só o método dele. A gente tem aqui tudo ranqueado, né? O 2x2, 3x3 e o Handle, né? O Ranked Battleground, né? E o que ele faz? Ele faz a média dos 10 players com os maiores ranks de cada guilda, certo? A gente percebe aqui, cara, que tem bastante gente aqui jogando PVP em alto nível também, com rank 2000 e tudo mais, né? A gente, fazendo a nota de corte aqui, né, de, sei lá, 1000, a gente percebe que tem bastante reinos e aqui ele tá bem espalhado, né? Basicamente, a grande maioria está no Asvalon, mas ainda tem reinos no Nemesis e fazem bastante PVP e o pessoal, né, os 10 primeiros ali estão com a média bem alta, né? Inclusive aqui, ó, se a gente pegar no 2x2, vamos ver aqui, ó, 2x2, né, dos 5 primeiros aqui, ó, são 3 da Aliança e 2 do Nemesis, né? O 3x3, olha só, então é um do Nemesis e logo abaixo aparece mais duas guildas do Nemesis, né? Tô falando em guildas, tá, galera? Random Battleground, né? Ranked. 1, 2, 3 do Nemesis em cada 10, né? Cada 10 primeiros aqui tem 3 do Nemesis e 3 da Aliança. Então o PVP tem bastante gente fazendo, né? Tem, por assim dizer, uma comunidade sólida em guildas, né? Eu tô falando novamente não em pug, tô falando nesse caso em guildas. De juntar uma guilda, não, a gente vai fazer PVP. A gente vai junto, a gente treina junto, a gente tem o Discord junto. Então aqui, ó, tem bastante gente fazendo. A questão é, bastante gente perto do PvE nem se compara. Porque vamos pegar uma nota de corte aqui 1000. Que é o que você precisa, se não me engano, 1000 para comprar o equipamento, começar a comprar equipamento ranqueado. Cara, tem 20 guildas aqui no Random Battleground, no Rated Battleground. Estão acima de 1000, nessa média. Sabe? O 3x3 acho que aumenta um pouquinho. São 23. 2x2, que são menos pessoas, mais fácil de organizar. São 33, 35 guildas. Sabe, acima que o pessoal já consegue comprar o equipamento mínimo de ranqueado. É pouco. No nosso país, realmente, o pessoal gosta mais do PvE, certo? Mas existe progressão, e existe progressão, novamente, majoritariamente no Ashalon, né? Mas ainda assim tem progressões no Nemesis, com bastante jogadores jogando assim em alto nível, certo? Agora vamos falar sobre o elefante da sala e o Storm Raid. Bom, gente, o Storm Raid, ele é um servidor norte-americano, majoritariamente da Aliança. Ele tem mais ou menos 3 vezes mais players, 2 vezes mais players que o Ashalon, certo? E muitas guildas estão indo para lá, para fazer progressão lá. Principalmente pela questão da Action House ser muito mais saudável e a população ser muito maior e muito mais estável. O que, indiscutivelmente, traz muito mais vantagens do que você jogar hoje no Nemesis, Goldrim e Nemesis Tobarad, Goldrim e Galliwix. Certo? Mas quais são essas guildas? Elas estão fazendo progressão? Existe guildas lá realmente? Qual é a realidade? Bom, usando de novo o Hider.io, né, a gente tem aqui a progressão do Storm Raid. Porém, como a gente vai saber quais guildas são brasileiras? Eu vou usar um critério bem simples, nome em português. Algumas guildas
eles colocam nomes em inglês, mas eu vou usar o meu critério que vai ser nomes em português. Ou de guildas que eu já sei ou sei que são brasileiras, né? Então vamos lá, vamos fazer uma nota de corte. Não vamos fazer nem. Vamos fazer heróico, não vamos fazer nem mítica. Como é que tá a progressão heróica do sepulcro dos primogênitos, né? Agora no Fated, né? E nas primeiras, vamos ver se a gente acha algum nome em português. Nas 20 primeiras, não. Na segunda. Não, Expresso Depresso não é. Também tem que considerar que muitos latinos estão indo para... Complexo Limitado, 11/11 Heróico, ou seja, uma guilda brasileira lá. Vamos descendo para baixo, porque não dá para descer para cima. Kenan e Kel'Thuzad, muito bom. Descendo para baixo, com redundância. Aqui, ó, quinto afixo, 11/11 Heróico, Sepulchre of the First Ones, né? Fated. Descendo mais para baixo. Call of Cthulhu, eu não posso dizer com certeza, mas tem uma guilda dessa com esse nome no Goldrin. Eu não sei se é a mesma. Mas, ó, 11/11 Heróico. Vamos lá. Descendo. Small Indie Guild. Vamos lá, pode ver que tem muitas guildas, a progressão tá bem boa até. A Raid é um servidor basicamente Ali, né? Então, progressão bate de frente, não maior, com o Azhalon. Né? Ultimato. Vou acreditar que seja brasileiro, então já temos 3 guildas. Acho que a Aliança Cromática também é brasileira. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é brasileira. Então já são 4. Progressão heróica. Fechar o herói. 4. Vamos lá, gente. Se souberem mais alguma, depois vocês colocam no comentário aí. Aqui eu realmente não sei, tá? Ou se eu passei por algumas. Por enquanto nós temos 4. Tá fechando quem com... Ó, Capivaras Cósmicas, 5. Com certeza é brasileiro, né? Vamos descendo para baixo. 5, né? Latinos Enojados, acho que não. Esses aqui são latinos. Ah, 5. Ó, aqui já a gente começa a ver de que quem está fazendo... heróico, mas não necessariamente fechou. Descendo ainda. 5, tem uma guilda da Horda aqui perdida. Os mais quentes. Vamos lá. 6, talvez? Elite, 7. Elite 7, a gente ainda tá. Cartel /2, 8. Trials of Azeroth, Serenity não. Serenity. Vendo aqui. 1/1 heróico, estamos chegando. 8. Então, gente, pode ter passado aqui, mas realmente existe 8 guildas, né? Uma a gente não sabe direito. 8 guildas brasileiras raidando no Stormrage. É um número muito inferior a mais de 200 guildas fazendo heróico no Azvalon. E mais de 15, 16 guildas fazendo ali, como a gente viu nos outros reinos menores. Nemesis, Taubará, Galliwix e Goldrin. Mas existe realmente pessoas guildas que foram para o Stormrage buscando dias melhores para a aliança, certo? Isso é fato. O pessoal tá lá, tá progredindo. Eu acredito que está bem feliz com o reino, né? E de fato
o que a gente pode tirar de fato? Existe progressão brasileira fora do país, Storm Rage. Existe. Não dá para comparar com a progressão nos reinos brasileiros, mas existe sim gente fazendo conteúdo em nível alto no Storm Rage. Fato, e as implicações disso a gente vai ver daqui a pouquinho. Ah, mas o que é isso de guildas cross-faction, conteúdo cross-faction, a casa de leilões conectadas? O que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Que informações são essas? Bom, galera, no 9.2.7, todas as casas de leilões da mesma região, ou seja, a nossa região é dos Estados Unidos, né? Ela foi conectada de tal maneira que os commodities hoje são vendidos de uma maneira única, integrada. Ou seja, quando você colocar seu commodity, seu minério, seu flask, o seu tecido para vender, qualquer pessoa de qualquer servidor, desde que seja na região norte-americana, pode comprar. De tal maneira que isso deve dar uma revitalizada muito grande nos reinos com baixa população. E o preço do commodity estava muito alto. E com isso, jogando os preços lá para baixo, deve ajudar bastante a economia desses reinos, né? Já sobre guildas cross-factions, o Inho Rezi Costas, ele deu uma entrevista, acho que mês passado, falando sobre a questão de guildas cross-faction. E está vindo guildas cross-faction antes do final de Dragonflight, que é a próxima expansão. Ou seja, se você é um membro da Aliança e joga no Azalon, você vai poder entrar na mesma guilda do membro da Horda, né? Do seu amigo da Horda, também no Azalon. Isso dá uma qualidade de vida enorme para o jogo. Demorou para ser feito, ótimo. Agora, quais as consequências disso? As consequências disso são que, sendo bem sincero, o Azalon hoje tornaria-se o reino mais atrativo para os jogadores da Aliança. De tal maneira que, se você gosta de falar em português no chat, não ter essa barreira de comunicação, hoje seria, criando um novo char, seria Azalon a sua casa. Complicado falar isso, tem uma população muito fixa já no Nemesis, muito tempo lá, mas hoje eu indicaria para novos jogadores irem para o Azalon Aliança, principalmente com essa informação. Se a pessoa efetivamente quer chegar e já raidar ou está voltando, na minha opinião agora, Nemesis Tobará. E Stormwage, qual seria seu objetivo no jogo? Progressão? Progressão com a Ali, você consegue fazer no país. Ah, mas eu quero ter uma casa de leilões melhor para BOE, outras mercadorias? Beleza. Então tu vai para Stormwage. Mas saiba que você está indo para um reino norte-americano. Você pode enfrentar barreiras de linguagem, né? Mas você pode perfeitamente entrar numa guilda de língua nativa nossa, brasileira, e ter seus objetivos lá sendo alcançados, né? Aí, tipo, eu acho que sem julgamento moral, sem dizer, mas você tá indo lá porque você gosta mais de americano, porque você não gosta do país. Cara, indiferente, acho que cada um joga como quer, né? Cada um paga a sua mensalidade, sabe como deve jogar. Só que assim, realmente a gente tem reinos, um reino, né? Pelo menos hoje eu acho que o único reino saudável é o Azalon. A gente tem a nossa comunidade bem fechada, a gente tem a nossa comunidade com características únicas, né? E eu não veria por que, a partir de agora, com essa notícia de guildas cross-faction, né? E o conteúdo cross-faction a gente já consegue fazer, mas as guildas cross-faction, eu não vejo por que hoje a pessoa iria para Stormwage, sabendo dessa informação. Há um mês atrás, tem essa informação,
sem sombra de dúvida, Stormwage. Hoje, eu acho que o Absalom é o mais adequado. A longo prazo deve ser, eu acredito que deveria ser o destino de todo mundo, né? O novo jogador do World of Warcraft. Bom, no final quem vai decidir são vocês, mas essa é a minha opinião. Eu acho que é bem relevante vocês pensarem na questão do cross-faction, de guildas, antes de tomarem uma decisão de ir para um reino norte-americano. Pensar que é um conteúdo, uma feature, digamos assim, que vai vir no próximo expansão. Vai ser muito bom fazer conteúdos com gente do nosso próprio país, né? Nosso país e tudo mais, né? Inclusive fechar guildas, acredito que as guildas vão ter também uma oxigenada, né? Eu vejo com bons olhos isso. Acho que vai ser algo muito bom. Mas isso a gente só vai saber no futuro. Bom, pessoal, esse é o primeiro vídeo do canal. Ele vai ter uma edição mais rústica. E vão dando dicas. O que vocês acham? Eu pretendo fazer conteúdos de informação e também de opinião. E daí, se vocês quiserem acompanhar, é se inscrever, comentar, né? Ativa o sininho e vamos falando aí, galera. Aqui é bem tranquilo com relação a isso, ok? Aquele abraço, até mais.